Método literário. Método literário. A importância de nós estudarmos a palavra a partir de um sistema literário. Eu sempre digo que Deus trabalha em parceria com o homem. Então nós temos a inspiração de Deus, mas a forma de escrita, Deus preservou a forma de escrita do homem, para que o público pudesse entender com clareza a mensagem. Gostaria só de chamar a sua atenção, porque logo no início do livro nós vamos ver que as nossas próprias Bíblias diz que é uma epístola. Quando nós olhamos Tércio lá no capítulo 16, no versículo 22, ele fala: eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Então, epístola seria carta. Então, qual é o elemento, qual é a forma de escrita, qual é o literário deste livro? O literário desse livro, como evidências internas do próprio livro, seria uma epístola. Só gostaria, antes de trabalhar com vocês sobre epístola, eu gostaria de trazer algo bem interessante para nós, como estudantes de EB Online, pensarmos a respeito dessa literatura, certo? Sabe por quê? Porque há muitas referências ao Antigo Testamento, há muitas. E isso é chamado bibliografia, ou seja, a fundamentação deste livro. Então, por isso que muitos hoje têm entendido que este livro não é uma epístola somente, não é uma carta, mas é sim um tratado teológico. Martinho Lutero assim trabalhou como um tratado. Ele trabalhou por mais de 3 anos ensinando a epístola de Paulo aos Romanos. Mas, para nós, estudantes também de EB, nós precisamos entender que a gente tem que ficar, a nossa observação é com base no que está escrito no livro. Então, por mais que queiram trazer, por mais que seja agradável, nós entendermos que a epístola, o sistema que foi escrito, não seria uma epístola, mas seria um tratado, para nós ainda a palavra vai falar que, sendo uma epístola, para nós é uma epístola. Mas fica aí o lembrete para os irmãos, o lembrete para os nossos queridos alunos, para que venhamos a entender essa questão dado a importância que o livro que muitos dizem hoje que é um best-seller, outros dizem que é o opus máximo do Evangelho, ou seja, o livro de Romanos tem todo o plano, tem toda a literatura, desde a salvação, desde o pecado até a redenção. Então nós temos todos e provavelmente todos os pontos da salvação, mas você provavelmente já deve ter encontrado isso quando você fez o seu horizontal do seu livro. Então, qual é o gênero literário? Se é uma epístola, a epístola do primeiro século, então nós temos aquelas perguntas: quem é o autor, quem é o destinatário, se tem oração ou ações de graças, qual é o texto e qual é a saudação final. Então, são perguntas porque a carta ou epístola do primeiro século tinham esses requisitos. Quando nós estudamos Gálatas, nós estudamos claramente que ele tinha autoria, tinha data, ele tinha autoria, ele tinha destinatário, mas nós vimos claramente que não tinha nenhum tipo de oração nem ação de graça, ou seja, ele entrou direto no texto do livro de Gálatas. Aqui, no livro de Romanos, nós vamos ver quase isto, mas nós vamos ver claramente que nós temos a autoria, que é muito clara aqui. Quem é o autor é Paulo, está no capítulo 1, versículo 1. Quem é o destinatário? Quem é o destinatário dessa epístola? Ele está no capítulo 1, versículo 7, ou seja, a todos os amados que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos claramente o destinatário. Então, nesse livro, a gente não vai ver
a gente não vai ver oração. Nós vamos ver neste texto, neste livro, depois da saudação, nós vamos ver claramente uma ação de graças. Por quê? A carta, a epístola do primeiro século, ela teria que ter autoria, destinatário, saudação inicial, oração ou ações de graça. Nesse livro a gente vai encontrar exatamente não uma oração, mas sim uma ações de graças. Então nós temos autoria Paulo, no 1:1, nós temos o destino, nós temos Roma, no versículo 7 do capítulo 1, nós vamos ter a saudação inicial, ele vem do capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 7, nós vamos ver toda essa questão da saudação do livro, e nós vamos ver do versículo 8 até o versículo 17, nós vamos ver o que nós chamamos de ações de graças. Então, Paulo aqui, ele rende o seu coração em uma completa ações de graças. Então, do versículo 8 até o versículo 17, nós temos ações de graças. Então, o texto deste livro é maravilhoso, porque ele vai do versículo 18 até no 15:33. Então, nós vamos ter todo o capítulo 16, nós vamos ter a saudação final e as despedidas do apóstolo Paulo. Então, nós temos um método literário maravilhoso. Dentro desse método, gostaria de chamar a atenção de duas expressões que tem nesse livro, que é no capítulo 12, versículo de número 33. 12:33. Ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Esta primeira parte desse livro, dessa literatura, ele termina com uma doxologia, ou seja, uma adoração com palavras. Então, esse livro, no capítulo 11, ele termina essa primeira parte com uma doxologia. E isto, nós vamos ver que o livro também termina a sua segunda parte com uma outra doxologia. Doxo seria glória. Logos, nós teríamos palavra. Então seria louvor com palavras atribuídas, glória e honra a Deus. Essa doxologia. Então a segunda parte desse livro está no capítulo 16, versículo de número 25, dado a beleza da construção desse livro, Então, a primeira parte ele termina com a doxologia e a segunda parte ele termina com outra doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e pregação do Senhor Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Bom estudo.